Imagine viver em uma cidade tranquila, organizada, cercada pela natureza e com um estilo de vida que lembra pequenas vilas da Europa. Muitos pensam que para ter essa qualidade de vida é preciso sair do Brasil, mas a verdade é que existem municípios brasileiros que oferecem exatamente isso. Neste vídeo, você vai conhecer 7 municípios brasileiros para quem sonha em viver com qualidade de vida como na Europa. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora vamos descobrir esses lugares incríveis do Brasil. Pomerode, Santa Catarina. Pomerode possui pouco mais de 34 mil habitantes e apresenta um padrão urbano raro em cidades brasileiras de pequeno porte, com ruas bem mantidas, planejamento urbano consistente e uma economia local relativamente estável para seu tamanho. O município tem um dos maiores índices de descendência alemã do país, algo que influenciou diretamente a organização da cidade, a preservação arquitetônica e até a disciplina na gestão municipal. O custo de vida costuma ser menor que em grandes centros do sul do Brasil, embora não seja exatamente barato para padrões do interior. O metro quadrado residencial pode variar entre aproximadamente R$ 5.000 e R$ 8.000, dependendo da localização e do padrão do imóvel, enquanto aluguéis de casas simples frequentemente ficam entre R$ 1.200 e R$ 2.000 por mês, valores considerados relativamente acessíveis quando comparados com cidades turísticas da mesma região. A economia de Pomerode não depende exclusivamente do turismo, embora ele tenha se tornado cada vez mais relevante nos últimos anos. A cidade abriga pequenas e médias indústrias, especialmente nos setores têxtil, metalmecânico e de alimentos, o que ajuda a manter uma base econômica diversificada para o município de seu porte. Empresas locais geram empregos estáveis e contribuem para uma renda média que gira em torno de R$ 2.500 a R$ 3.500 mensais, dependendo do setor e da qualificação profissional. Além disso, a proximidade com centros maiores como Blumenau, que fica a cerca de 30 km de distância, permite que muitos moradores trabalhem ou estudem em cidades vizinhas enquanto mantêm residência em um ambiente urbano mais tranquilo e organizado. Outro fator relevante para quem avalia viver em Pomerode é o nível relativamente baixo de violência quando comparado a cidades brasileiras de porte semelhante, além de indicadores sociais considerados positivos para o interior do país. A cidade possui escolas bem avaliadas, boa cobertura de serviços públicos e um sistema de saúde municipal que atende boa parte das necessidades básicas da população, com acesso facilitado a hospitais regionais em cidades próximas. A rotina local tende a ser mais previsível e menos pressionada do que em centros metropolitanos, e embora o turismo tenha aumentado o movimento em determinadas épocas do ano, principalmente durante eventos culturais e gastronômicos, o cotidiano da maior parte da cidade ainda se mantém calmo, funcional e relativamente distante das tensões comuns das grandes capitais brasileiras. Olambra, São Paulo. Olambra tem cerca de 15 mil habitantes e possui uma estrutura econômica peculiar para um município tão pequeno, já que concentra uma das maiores produções de flores e plantas ornamentais da América Latina. A cidade nasceu de uma colônia de imigrantes holandeses na década de 1940 e, ao longo das décadas, conseguiu transformar a horticultura em uma atividade altamente produtiva e tecnificada. Hoje, estima-se que aproximadamente 40% das flores comercializadas no Brasil tenham alguma ligação com produtores instalados no município ou na região próxima. Esse setor movimenta milhões de reais por ano e garante uma base econômica que sustenta empregos locais e atrai investimentos, inclusive de empresas estrangeiras ligadas ao agronegócio ornamental. O custo de moradia em Olambra ainda é relativamente moderado quando comparado a cidades maiores do interior paulista, embora os preços tenham subido nos últimos anos devido à valorização imobiliária e à proximidade com polos econômicos como Campinas. O metro quadrado pode variar entre R$ 5.500 e R$ 9.000, dependendo da localização e do padrão do imóvel, enquanto aluguéis residenciais geralmente ficam entre R$ 1.500 e R$ 2.800 por mês. Muitos moradores trabalham na cadeia produtiva das flores, que envolve desde cultivo e logística até exportação e comércio atacadista, enquanto outros atuam no setor de serviços que se expandiu para atender visitantes e empresas que operam na região.
Além da economia agrícola especializada, Olambra também ganhou notoriedade nacional pelo evento Expoflora, que ocorre anualmente e movimenta o turismo regional ao atrair centenas de milhares de visitantes. Mesmo com esse fluxo sazonal, o cotidiano da cidade permanece relativamente estável durante a maior parte do ano, com níveis de criminalidade baixos para padrões brasileiros e uma infraestrutura urbana bem cuidada. A combinação entre uma economia agrícola de alto valor agregado, proximidade com grandes centros e um ambiente urbano compacto faz com que Olambra funcione como um exemplo raro de município pequeno que conseguiu manter organização urbana, renda estável e qualidade de vida sem depender exclusivamente de grandes indústrias ou de expansão urbana acelerada. Gramado. Gramado possui pouco mais de 40 mil habitantes e se tornou um dos exemplos mais evidentes de como um município relativamente pequeno pode construir uma economia local baseada em planejamento urbano, turismo estruturado e serviços de alto padrão. Localizada na Serra Gaúcha, a cidade desenvolveu ao longo das últimas décadas uma estratégia econômica que gira em torno do turismo permanente, e não apenas sazonal, o que garante um fluxo constante de visitantes durante praticamente todo o ano. Esse movimento mantém hotéis, restaurantes, comércio e serviços funcionando em alta capacidade, gerando uma economia robusta para o tamanho da cidade. Estima-se que o turismo movimenta bilhões de reais por ano na economia local, o que permite ao município manter boa infraestrutura urbana, vias bem cuidadas e serviços públicos relativamente eficientes. O mercado imobiliário reflete diretamente essa dinâmica econômica. Gramado possui um dos metros quadrados mais valorizados do interior do Brasil, com valores que frequentemente variam entre R$10 mil e R$18 mil por metro quadrado, dependendo da localização e do padrão do imóvel. Aluguéis residenciais simples dificilmente ficam abaixo de R$ 2.500 por mês, enquanto imóveis em áreas mais centrais ou turísticas podem ultrapassar facilmente R$ 5 mil mensais. Apesar desses valores elevados, muitas pessoas continuam se mudando para a cidade por causa das oportunidades de trabalho nos setores de hotelaria, gastronomia, comércio especializado e serviços voltados ao turismo, que representam a maior parte dos empregos locais. Outro ponto que chama atenção em Gramado é o nível de organização urbana e segurança quando comparado à média brasileira. A cidade possui baixos índices de criminalidade, ruas limpas, iluminação pública eficiente e um planejamento que limita construções desordenadas no centro urbano. A proximidade com Canela e com outras cidades da Serra Gaúcha também ajuda a formar um pequeno polo regional, ampliando as opções de serviços e empregos. Embora o custo de vida seja significativamente mais alto que em outras cidades do interior, muitas pessoas consideram que a estabilidade econômica, a organização urbana e a qualidade dos serviços compensam esse fator. Nova Petrópolis. Nova Petrópolis tem cerca de 21 mil habitantes e é frequentemente citada como uma das cidades mais organizadas da Serra Gaúcha, embora mantenha uma economia menos dependente do turismo intenso do que sua vizinha Gramado. A cidade construiu sua base econômica combinando pequenas indústrias, agricultura familiar e um turismo moderado voltado principalmente para a cultura, natureza e gastronomia. Essa diversificação econômica ajuda a manter uma renda relativamente estável para o município de pequeno porte, com salários médios que costumam variar entre R$ 2.300 e R$ 3.200, dependendo da área de atuação e da qualificação profissional. O mercado imobiliário de Nova Petrópolis ainda apresenta valores mais acessíveis quando comparados a cidades turísticas maiores da região. O metro quadrado geralmente varia entre R$ 4.500 e R$ 7.500, enquanto aluguéis de casas ou apartamentos simples costumam ficar entre R$ 1.200 e R$ 2.200 por mês, dependendo do bairro e do tamanho do imóvel. Esse custo mais equilibrado atrai moradores que trabalham em cidades próximas da Serra Gaúcha ou mesmo pessoas que buscam uma cidade menor para viver com mais tranquilidade sem abrir mão de acesso a serviços essenciais. A proximidade com Caxias do Sul e com o próprio eixo turístico da região facilita deslocamentos para trabalho, comércio e serviços especializados. A cidade também mantém um padrão urbano relativamente organizado, com ruas bem cuidadas, praças públicas bem mantidas e forte participação comunitária em atividades culturais e eventos locais. Ao contrário de municípios que cresceram rapidamente por causa do turismo, Nova Petrópolis seguiu um ritmo de desenvolvimento mais gradual,
o que contribuiu para evitar expansão urbana desordenada e pressão exagerada sobre a infraestrutura municipal. Como resultado, o município preserva uma rotina mais estável, com menor trânsito, menor densidade urbana e indicadores de segurança considerados bons para padrões brasileiros. Fatores que ajudam a explicar por que muitas pessoas escolhem viver ali mesmo sem a mesma visibilidade turística de outras cidades da Serra Gaúcha. Domingos Martins. Domingos Martins possui cerca de 34 mil habitantes e se consolidou como um dos municípios mais organizados da região serrana do Espírito Santo, combinando agricultura diversificada, turismo regional e pequenos negócios locais. A cidade surgiu a partir de colônias de imigrantes alemães e italianos no século XIX. Ao longo das décadas, desenvolveu uma economia baseada principalmente na agricultura de clima de montanha, com destaque para a produção de café especial, hortaliças, frutas e produtos artesanais. Essa base produtiva garante renda constante para muitos moradores e sustenta uma economia local relativamente estável para um município do interior, com renda média mensal frequentemente situada entre R$ 2.200 e R$ 3.000, dependendo do setor. O custo de moradia em Domingos Martins ainda é considerado moderado quando comparado a cidades maiores do Sudeste, especialmente por causa da proximidade com Vitória, que fica a aproximadamente 50 quilômetros de distância. O metro quadrado residencial costuma variar entre R$ 4.000 e R$ 6.500, enquanto aluguéis de casas ou apartamentos simples geralmente ficam entre R$ 1.000 e R$ 1.800 por mês. Muitas pessoas que trabalham na capital ou em municípios próximos acabam escolhendo viver na região serrana justamente por causa do clima mais ameno, do trânsito reduzido e da sensação de segurança maior do que em centros urbanos maiores. Outro fator relevante é a presença de turismo regional que, embora não seja tão intenso quanto em destinos famosos do sul do Brasil, movimenta restaurantes, pousadas e pequenos comércios durante boa parte do ano. A cidade mantém um ritmo urbano mais lento, com menos pressão imobiliária e menos expansão desordenada, algo que ajuda a preservar áreas verdes e a paisagem montanhosa da região. Esse crescimento gradual contribuiu para manter serviços públicos relativamente organizados, índices de criminalidade mais baixos que a média estadual e uma rotina urbana previsível, fatores que atraem moradores em busca de estabilidade e tranquilidade. Monte Verde. Monte Verde é um distrito do município de Camanducaia e possui uma população pequena, estimada em cerca de 4.000 habitantes permanentes, embora esse número aumente consideravelmente durante períodos de turismo. Localizado na Serra da Mantiqueira, o distrito construiu sua economia quase totalmente em torno do turismo de montanha, especialmente ligado ao clima frio, gastronomia regional e hospedagem em chalés e pousadas. Essa atividade econômica gera grande parte dos empregos locais, desde hotelaria e restaurantes até serviços ligados ao comércio e ao entretenimento, criando uma economia altamente dependente do fluxo de visitantes. O mercado imobiliário reflete diretamente esse perfil turístico. O metro quadrado pode variar entre R$ 7.000 e R$ 12.000, dependendo da proximidade com o centro turístico e do padrão da construção, especialmente no caso de chalés voltados para aluguel de temporada. Aluguéis residenciais permanentes são menos comuns, mas geralmente ficam entre R$ 2.000 e R$ 3.500 por mês para imóveis de padrão médio. Muitos proprietários preferem utilizar os imóveis para locação de curta duração, que pode gerar renda maior durante feriados e temporadas de inverno, quando o fluxo turístico aumenta significativamente. Apesar da forte presença do turismo, Monte Verde mantém características de vila de montanha, com ruas curtas, densidade urbana relativamente baixa e grande proximidade com áreas naturais preservadas. Trilhas, mirantes e áreas de mata atlântica cercam praticamente toda a região, o que limita a expansão urbana acelerada e contribui para manter um ambiente mais silencioso e menos congestionado do que cidades turísticas maiores. A combinação entre clima de altitude, economia baseada em serviços turísticos e proximidade com cidades importantes como São Paulo, que fica a cerca de 160 quilômetros, faz com que o distrito atraia tanto visitantes quanto pessoas interessadas em viver em uma região de montanha relativamente tranquila. Campos do Jordão. Campos do Jordão tem aproximadamente 52.000 habitantes e é um dos municípios de montanha mais conhecidos do Brasil,
principalmente por causa de seu clima de altitude e da forte presença de turismo durante o inverno. Localizada na Serra da Mantiqueira, a cidade desenvolveu uma economia baseada em hotelaria, gastronomia, eventos culturais e comércio voltado para visitantes. Durante os meses de inverno e em feriados prolongados, a população temporária da cidade pode multiplicar várias vezes, o que movimenta hotéis, restaurantes e estabelecimentos comerciais, gerando uma economia turística significativa. Esse movimento também influencia diretamente o mercado imobiliário local, que possui um dos valores mais altos da região serrana paulista. Um metro quadrado residencial pode variar entre R$ 8.000 e R$ 15.000, especialmente em áreas turísticas ou próximas ao centro do bairro Capivari, enquanto aluguéis mensais geralmente ficam entre R$ 2.500 e R$ 4.500, dependendo do padrão do imóvel. Muitos proprietários optam por aluguel de temporada para turistas, o que pode gerar receitas mais altas durante eventos como o famoso Festival de Inverno de Campos do Jordão, que atrai milhares de visitantes todos os anos. Mesmo com o fluxo turístico intenso em determinadas épocas, Campos do Jordão mantém uma estrutura urbana relativamente organizada quando comparada a cidades brasileiras de porte semelhante. A cidade possui bairros residenciais mais tranquilos afastados do centro turístico, onde o cotidiano é menos movimentado e a rotina urbana segue um ritmo mais estável. A presença de áreas naturais preservadas, clima mais frio e proximidade com grandes centros como São José dos Campos e a própria capital paulista ajudam a explicar por que o município continua sendo um dos destinos mais procurados tanto para turismo quanto para residência em regiões de montanha no sudeste brasileiro. Esses 7 municípios mostram que, mesmo dentro do Brasil, ainda existem lugares onde o ritmo de vida é mais equilibrado, a organização urbana funciona melhor e a qualidade de vida pode surpreender. Cada cidade tem sua própria economia, cultura e realidade, mas todas compartilham algo em comum, oferecem uma alternativa ao caos das grandes metrópoles. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer conhecer outros lugares surpreendentes do Brasil e do mundo, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos.